Vamos então à palavra de Deus, que está no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Para ganharmos bastante tempo, vamos estar lendo os dois primeiros versículos, que traz como título A Mulher com o Vaso de Alabastro e o Fariseu. Glória a Deus. Versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. 37. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E à medida que nós formos trazendo a palavra, vamos estar citando os demais versículos. Unguento, naquela época, ele era guardado no vaso de alabastro, e esse alabastro, esse vaso de alabastro, ele era branquíssimo, ele era feito de uma espécie de mármore, em forma de um vaso pequeno. E aquele unguento, ele era conservado dentro daquele vaso, e uma vez fechado, ele não poderia se abrir mais. Ele era selado, tinha que se quebrar o selo para derramar aquele unguento. Tinha que se romper o selo para poder usar. E deveria ser usado todo de uma só vez. Assim era então o vaso de alabastro. E nós podemos perguntar já nesse momento, o que é que você tem dentro de você para oferecer a Deus? Porque nós sabemos aqui nessa história da mulher e o vaso de alabastro e o fariseu, que ela entregou aquele vaso de alabastro com aquele unguento selado de um valor muito alto aos pés de Jesus, ungiu a cabeça de Jesus, ungiu os pés de Jesus, derramou ali as suas lágrimas e ofereceu ao Senhor Jesus o que ela tinha de mais caro, o que ela tinha de melhor. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos oferecendo um tempo para ouvir a palavra de Deus, estamos oferecendo o melhor e aprendendo com Deus aquilo que Ele quer falar. Nessa história também estão os fariseus. E esses fariseus da época, eles eram homens separados, eles eram importantes homens da escola judaica, viveram até mais ou menos o ano de 150 a.C. e viviam separados dos outros judeus. Eles se achavam melhor que os outros, eles queriam ser melhor que os outros, e na maioria das vezes era só no exterior. Eles viviam a vida de aparência, sem profundidade religiosa, e mesmo assim eles eram sinceros, eles diziam, tinham essa tradição: dois vão entrar no céu, um é fariseu. É uma seita judaica e foi a única que sobreviveu depois da destruição do Estado judaico. Eles tinham a lei oral de Moisés, a escrita, e eles obtinham a justificação pelas leis e pelas obras, faziam jejum, davam esmolas, faziam confissões, e eles eram as pessoas que se achavam melhor que as outras, né? E assim viviam ali os fariseus. E hoje nós temos fariseus aí a todo lado aí, pessoas que se acham melhores que as outras. É por isso que a gente chama, né? A gente diz, olha ali o fariseu. Aleluia. E ele conta aqui, a Bíblia conta a história da pecadora que ungiu os pés do Senhor e do fariseu. E no versículo 36, Jesus entrou na casa do fariseu e não entrou na casa da mulher. Aleluia. E nós podemos fazer então aqui a segunda pergunta: na casa de quem Jesus está? No versículo 37, diz a Bíblia que a mulher entrou sem ser convidada, de mansinho, e começou a adorar. Ela entrou ali de uma maneira em que ela procurou não ser vista por ninguém. A casa não era dela, mas Jesus estava lá.
E nós entendemos aqui, num primeiro momento, que quem quer Jesus vai atrás de Jesus. Quem está precisando de Jesus vai aonde está Jesus, vai aonde ele está, não mede o sacrifício. Quem conhece Jesus, sabe do que Jesus é capaz de fazer, de lhes oferecer, o que ele, Jesus, representa, ultrapassa as barreiras e chega até a presença de Jesus. E essa mulher entra lá e nas mãos dela, ela carregava um vaso de alabastro. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. A mulher entrou sem querer ser vista, chegou por detrás, de medo de ser rejeitada, de ser criticada, de ser combatida, de medo de alguma crítica, e ela queria dar o melhor de si. Ela tinha que ser, e tinha que ser naquele momento, tinha que ser agora. Ela estava ali, descobriu que Jesus estava na casa do fariseu, não quis nem saber, entrou e começou a derramar lágrimas e com unguento. E não tem mistura melhor do que o aroma da oração e as lágrimas na presença do Senhor. É a melhor mistura, oração e lágrimas. Se você derrama lágrimas, se você ora, pode ter certeza, Deus ouve a tua oração, sim. Diz a Bíblia que ela beijou os pés do Senhor, rendendo a ele toda a sua submissão, aleluia, sem se importar com ninguém. E diz a tradição judaica que quando alguém se dirige aos pés de uma outra pessoa, aquele alguém está reconhecendo que aquela pessoa é senhor dela. Quando ela vai nos pés de Jesus, ela está reconhecendo que Jesus é o Senhor da vida dela. O fariseu recebeu Jesus em casa, mas não saudou, não beijou, não abraçou, não fez nada do que aquela mulher fez. E ela estava jogada aos pés de Jesus, reconhecendo o seu senhorio, a sua deidade, o seu poder. É por isso que ela estava ali. Aleluia. E o que é mais interessante, ainda no versículo de número 38, é que ela não se preocupou com ninguém. Glória seja dado o nome do Senhor. Não quis se preocupar. Eu não tenho nada que ver com ninguém, eu quero Jesus. Eu não tenho nada que ver se querem Jesus, se não querem, eu vou correr atrás, eu sei aonde ele está, e eu sei que a minha bênção está lá, e eu vou chegar lá, vou misturar lágrima com oração, e eu vou receber a bênção de Deus. Aleluia. No versículo 39, quando o fariseu que tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo, ele nem falou, ele pensou. E Deus sabe o pensamento, Deus conhece o pensamento. Se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Aleluia. Nesse versículo 39, o fariseu julgou a Jesus e julgou a mulher. E estava se fazendo juiz. E quando nós nos fazemos juízes de alguém ou de uma situação, nós nos colocamos por maiorais e estamos dando direito a que nós também venhamos a ser julgados. E quando nós nos colocamos como juízes, muitas das vezes nós estamos nos colocando como homicida dos nossos irmãos. Aleluia. O fariseu julgou a Jesus e a mulher. O fariseu reconheceu que a mulher o tocara e ele ainda não. O fariseu percebeu a sua falha e ao invés de corrigir a falha, ele estava pensando na mulher que se antecipou a ele. Foi lá, lançou-se aos pés, beijou ele, jogou a mistura, quebrou o vaso com lágrimas. E ele ainda não havia feito nada.
E aí Jesus fala na passagem: Simão, uma coisa eu quero te dizer, responde-me. Aleluia. Jesus diz uma coisa para o fariseu e ainda chama ele pelo nome, Simão. E no versículo 41, 42 diz a Bíblia: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? A quem Jesus ama mais? Terceira pergunta dessa pregação. Aleluia. E no 43 o Simão disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Finalmente o fariseu fez um julgamento certo. E nem por isso Jesus o acusou do seu julgamento. Jesus, que é onisciente, podemos assim dizer, leu o pensamento do fariseu, percebeu. Podemos melhorar a frase, ouviu o pensamento, que é uma frase mais indicada para Deus. Ouviu o pensamento do fariseu. Mesmo ouvindo o pensamento do fariseu, que estava se colocando como juiz, de maneira nenhuma Jesus o julgou ou acusou de ser juiz. Jesus usou de amor para com aquele homem e perguntou a quem Jesus ama mais. E o fariseu disse um julgamento certo. Não é verdade? Ele tomou a posição certa. Será perdoado quem devia mais. E no 44 diz a Bíblia: então voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou com as lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo na Bíblia é beijo no rosto. Mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Olha a distância da face para os pés. Quando se beijava na face, estava dizendo aquele que beijava que ele estava reconhecendo que aquela pessoa era mestre. E isso o fariseu não fez, não reconheceu Jesus como mestre. Quando se beijava na mão, se reconhecia como rei. Aleluia. E quando se beijava nos pés, reconhece que é senhor da sua vida. Foi o que a mulher fez. E não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Aquele unguento, aquela dedicação, aquelas lágrimas nos pés, valia muito mais que a casa do fariseu. Valia muito mais que a janta ou a refeição que o fariseu ofereceu a Jesus. Porque aquele sentimento era de uma pecadora arrependida, que se jogou aos pés do Senhor e estava dando ali o melhor para Jesus, que era não só o vaso, mas também as lágrimas, o seu sentimento, a sua contrição, a sua dedicação. Aleluia. E enquanto que o fariseu só estava preocupado em receber o mestre. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados são perdoados. Oh, aleluia. Simão, Jesus diz assim para Simão: entrei na tua casa. Que privilégio é Jesus entrar na casa de alguém. E não entrei na dela. Parece que vejo Jesus falando e agora contextualizando: Simão, eu entrei na tua casa. Isso é um privilégio para você. Mas não entrei na casa dela e ela entrou na tua para me adorar. O que eu posso fazer? Ela ultrapassou barreiras e se rendeu aos pés, me reconhecendo como Senhor da vida dela. Aleluia. E até agora você não me beijou no rosto. E era costume em Israel, quando o visitante chegar, servia ali uma porção de água. Aquela pessoa que chegava à visita lavava então seu rosto, suas mãos e seus pés por causa do pó. No versículo 45, Jesus diz: não me deste água. E ela está com lágrimas, melhor do que água, com lágrimas, enxugando os pés, enxugando com cabelo os pés de Jesus,
das lágrimas e do unguento que derramava. Ainda no versículo 45, não me deste ósculo, não me beijou. Ela beija sem parar os meus pés. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não me ungiste a cabeça, ela me ungiu os pés com unguento. Jesus a perdoou, aleluia, porque aquela mulher ofereceu o melhor. Tudo que nós precisamos fazer na nossa vida é oferecer a Jesus o melhor. É oferecer a Deus o melhor. É se entregar a Ele de verdade. É aceitar a sua direção de verdade. Aleluia. É servi-lo de verdade. Aí sim nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos receber a consolação, a graça, a unção, o poder do Deus Todo-Poderoso, que conhece a nossa dedicação, sabe quando ela é verdadeira ou quando ela é falsa, sabe quando apresentamos para os homens e sabe quando nós a apresentamos a Deus. Portanto, você que está aí do outro lado, ofereça o teu melhor para Deus. Nós estamos agora, nesse exato momento, na terceira vigília da noite, 1h30. E nós temos a primeira das 18 às 21, nós temos a segunda vigília das 21 às 24, a terceira vigília das 0 horas às 3 da madrugada e a quarta das 3 às 6 da manhã. Nós estamos na terceira, dedicando a Deus tempo, aleluia, dedicando a Deus um tempo que nós estamos deixando de dormir. Eu que estou aqui do outro lado, você que está aí do outro lado, seja lá o que for que você esteja fazendo, trabalhando ou simplesmente deitado ouvindo essa palavra, você está entregando o melhor para Deus. E como já falei aqui, Deus vai te surpreender. Aleluia. Aquela mulher entrou sem ser convidada. Eu venho te dizer, se você quer realmente Jesus, você vai correr de atrás. Você vai entrar em uma denominação, entrará em outra denominação, entrará em várias portas, até que em uma delas o próprio Jesus vai te dizer, é aqui que você deve me servir. Oh, aleluia. Fica com essa palavra aí, receba essa palavra aí no nome de Jesus. Amém.